Bom dia! Vamos mais uma aula da Escola Bíblica, né? Que Deus abençoe a nossa aula, meu nome é Graça, né? Nosso pastor é o pastor Josivaldo. E nós vamos hoje dar a última lição, né? A lição 13 da nossa linda história de Josué, tempo de conquista, fé e obediência no livro de Josué. Nós estudamos esses 3 meses um assunto maravilhoso. Quem acompanhou sabe a trajetória de Josué caminhando para a Terra Prometida. E hoje o assunto é super, hiper legal, interessante, renovando a aliança. Que coisa linda, né? Sempre Deus está renovando a aliança conosco. E não era para ser diferente, não é? Mesmo hoje, ontem, nosso Deus ele é o mesmo. E o nome da lição é Renovando a Aliança. O texto do dia se encontra em Josué 24, 31. Quem não tiver a lição, por favor, pegue sua Bíblia, certo? E nos acompanhe. Então diz assim: serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos, que ainda viveram muito depois de Josué, o que sabiam toda a obra e que o Senhor tinha feito a Israel. Então, assim, hoje no decorrer da aula a gente vai ver, né? Vai ter a despedida de Josué, né? A gente vai ver tudo, vai ver a aliança que ele fez questão de, como é que se diz, de lembrar. Então, o nosso texto bíblico que nós vamos estudar hoje, ele vai, nessa história todinha, ela está resumida em Josué 24, 14 e 21 e também o 23. Porque Josué, ele vai, como é que se diz, se despedir do povo. Né? É muito interessante. Né? Depois de um tempo de paz vivido, desde a divisão da terra, né? Josué, né? Ele convoca o povo. Né? Ele convoca o povo e faz uma grande assembleia para, como é que se diz, para se despedir do povo. Então, o primeiro tópico, Josué reúne o povo em Siló. Então, assim, Siló era um lugar de descanso, significa um lugar de descanso, né? Onde o povo chegou e descansou. Né? Ainda tinha muitas coisas para se fazer, ainda tinha algumas batalhas, mas já estavam mais tranquilos lá. Então, Siló, o significado é um lugar de descanso. Então, assim, ele reuniu o povo e lembra todos ele que já estava idoso. Josué já estava bem idoso e que não poderia mais os liderar. E sua partida para Canaã Celestial estava próxima, reconhecer a hora certa de começar o momento e de encerrar o ministério. Demonstra sabedoria e intimidade com Deus, qualidades que todo líder deve ter. Todo líder, ele tem a sua intimidade com Deus. Né? Então, ele tem uma intimidade muito grande. E um grande líder, quando ele realmente ele é um servo do Senhor, ele vê além do que pode acontecer, né? Do que Deus promete na nossa vida. Então, assim, ele reuniu aquele povo, né? Ele estava chegando no fim e falou com o povo para o povo se esforçar. Então, assim, foi muito, assim, creio eu que ele deve ter ficado feliz de ter cumprido a sua missão. Né? Então, assim, do primeiro e do segundo tópico, ele fala assim: Josué faz um discurso contundente. Josué, no ato de amor e zelo, exortou os hebreus, os aconselhou a respeito das escolhas que deveriam fazer quando sua ausência. O bom líder sempre tem a visão dos dias futuros, que eu falei agora no anterior. Ele sempre tem uma visão boa. Se ele, às vezes, ele observa uma pessoa que dali realmente ele vai, se ele for na fé, ele vai crescer. Então, assim, Josué, ele tinha essa visão futura, né, das coisas que Deus prometeu, mas ele sempre tinha aqueles dias de visão futura. No seu discurso, Josué utilizou, no início, a mesma força que o Senhor lhe disse quando, do seu chamado, disse: esforçai-vos. Então, assim, Deus, ele foi maravilhoso, né? Ele pediu para que ele se esforçasse. Deus é poderoso, Deus pode todas as coisas, mas nós também temos que nos esforçar. Então, era isso que ele estava dizendo para o povo, que as pessoas se esforçassem para fazer
o que ele ensinou e que Moisés também ensinou, né? Lá está escrito em Josué 23, 6, eu vou ler aqui para vocês, que a palavra de Deus diz assim: esforçai-vos, pois muito para guardardes e cumprir de tudo aquilo que está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos apartáveis, nem para a direita e nem para a esquerda. Então a gente tem que se esforçar para que a gente não se desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, né? Marchando, sempre de frente. Então Moisés, ele teve essa preocupação com o povo, né? Para que o povo, ele se esforçasse ao redor de outras terras para serem conquistadas. Depois Josué também nos advertiu, né? Os advertiu para que guardasse os mandamentos e amasse ao Senhor. Decisões para um viver próspero e feliz. Por fim, advertiu que não aceitassem casamentos mistos, quer dizer, não podia se casar com outra tribo, né? Deus ama tanto os seus filhos que sempre os alerta para que não sofram as consequências da desobediência. Nós sabemos que, tanto antigamente como hoje, as pessoas têm dificuldade de obedecer, o porquê eu não sei, né? As pessoas sempre acham que tem que fazer tudo do seu jeito. Por isso, assim, Deus é tão assim bom, e Deus sabe do amanhã, né? Que Josué, ele já tinha esse pensamento e advertiu que o povo, né, andasse em linha reta, que fossem pessoas com decisões, como é que se diz, indispensáveis, né? E que não casassem com pessoas pessoas de casamentos mistos. O terceiro, a justiça de Deus é implacável. Gente, eu estava lendo isso aqui, eu fiquei assim, eu disse, realmente, a justiça de Deus é implacável. Tanto Deus, ele faz que nós prosperemos, que nós temos uma vida estável, porque ele é fiel conosco. E também, quando pecamos, também, a justiça dele também é implacável. Então, assim, ninguém pensa que vai passar despercebido por Deus. No fim do discurso, Josué se lembrou de que como nem só uma palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor, vosso Deus, todos vós sobreviveram, nem delas caiu uma só palavra. Aqui no 23, 14, vou ler também para vocês, 23, 14, diz assim: eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra, e vós bem sabeis que todo o vosso coração, de toda a vossa alma, que nem só promessa caiu de todas as boas palavras que falou, e de vós o Senhor, vosso Deus, todos vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Então, todas as promessas de Deus que ele fez, ele cumpriu, nenhuma delas falhou, porque Deus é fiel. Deus não é um para que minta, ele cumpre as suas promessas. Agora, nós que somos falhos, né? O ser humano, ele é falho demais. Por isso que ele ficou, antes de morrer, ele, né, deu a sua martelada lá no pessoal, né, no popular. Então, assim, aquele que pretende servir ao Senhor não deve acreditar em nunca que sua contumaz infidelidade passará sem o castigo divino. Deus é longânimo e misericordioso, mas não injusto. O pecado tem um preço certo, a morte. Então, assim, não adianta a gente, né, achar que Deus não está vendo. Como lá também, a gente sabe que na trajetória que a gente viu, né, na guerra, na luta contra a AI, na luta contra aqueles serviços que vocês estão lembrados, a luta contra a AI, uma família desobedeceu a Deus e por isso que perdeu a guerra. Então, assim, tudo isso eles iam fazendo, né? E Deus não deixou despercebido, não. Deus, ó, vê tudo, ele está em todos os lugares. Ele é onisciente, onipotente, né? Então ele está em todos os lugares. Então, assim, não adianta a gente querer enganar Deus, ninguém engana Deus. Então, assim, ele é misericordioso, mas não injusto. O pecado tem um preço certo, a morte.
Então, o preço do pecado é a morte. Né? Aqui, o que eu falei aqui, o que é contumax? É uma pessoa, como é que se diz, totalmente resistente. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui se eu anotei alguma coisa sobre isso aqui. Não, vou mudar a sequência. Aí aqui vem a despedida de um líder. A aliança é renovada. Gente, a aliança é renovada. Você sabe o que é uma aliança renovada? Né? Josué marcou outra assembleia. Quer dizer, uma reunião. E agora, não mais para fazer um discurso de despedida, mas para trazer uma palavra profética. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Olha essa coisa linda, não é? Aí está aqui em 24:2, que fala: Então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Antigamente vós pais, Tera pai de Abraão e de Naor, habitaram da além da Eufrates e serviram a outros deuses. Então Josué narrou a história do povo hebreu, a partir de Abraão, passando pelas trajetórias de Isaac, de Jacó, Moisés e Arão, bem como lembrando os grandes feitos desde as pragas do Egito, até a expulsão dos cananeus, sempre reforçando o fato de que foi o Senhor quem concedeu todas as vitórias aos hebreus. Deus, ele concedeu todas as vitórias aos hebreus. No versículo 24:2, 13, 2 e 13 fala assim, aqui eu já li, né? O 13. Dei vós a terra em que não trabalhais, ter cidades que não edificastes e habitais nelas, comeis das vinhas dos olivais que não plantastes. Então assim, Deus, ele teve o maior cuidado. E Moisés, Josué, ele fez questão de contar a história para aquele povo não esquecesse. Para que aquele povo não, como é que se diz, não desobedecesse às leis de Moisés. Não é? Sempre estaria lembrando das histórias, sempre lembrando das histórias. Foi quando ele reuniu o povo e contou a história lá no início, lá a partir de Abraão, né? Abraão, Moisés, Jacó e Arão. Agora vamos para o memorial. Né? Concluída a profecia, Josué proclamou o povo ao servir ao Senhor, como ele e sua casa o fariam. O povo aceitou de bom grado a proposta dele, renovando a aliança com o Senhor. Diante disso, Josué escreveu um pacto no livro da lei de Deus e tomou uma grande pedra e erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. Então, assim, foi um memorial, né? Para que as pessoas lembrassem. Para que as pessoas lembrassem, né? Colocou uma pedra ali para que as pessoas se lembrassem lembrar de que Deus não, como é que se diz? Não tolera a infidelidade. Então, assim, renovou a aliança que o povo tinha, né? E o povo concordou, né? Claro que o povo ia concordar. Os homens, com frequência, esquecem os compromissos morais e espirituais firmados, mas o Senhor nunca se esquece. Né? É como eu disse no início. Em geral, né, nós temos dificuldade de obedecer. Nós estamos em tempos que a gente tem uma regra hoje para seguir. A gente tem uma regra. A gente sabe que a gente está vivendo um momento que é permitido por Deus, porque não cai uma folha se Ele não permitir. Né? Mas a gente tem umas regras e muita gente descumpre essa regra. E por conta de descumprir isso, termina passando por processos ou que outras pessoas paguem por isso. Porque a partir do momento que eu não cumpro a regra, muitas pessoas que estão do meu lado são prejudicadas. Né? Nós, seres humanos, temos dificuldade de obedecer.
Mas Deus não. Deus, ele não falha. Ele não falha perante Deus. É assim, ó, pois nossos fiquem gravados perpetualmente perante Deus. Josué marcou este momento solene ao ingerir debaixo de um carvalho uma grande pedra, dizendo que ela serviria para prestar de testemunho. Aí tem também, para a gente entender um pouquinho, lá em Josué 24, 27, diz assim: disse Josué a todo o povo: eis que está a pedra, nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vós outros, para que não mintas ao vosso Deus. Então Josué se despediu do povo e cada um para a sua herança. Então assim, é uma coisa linda como Deus, né? Deus fez com que existisse aquele memorial para que as pessoas lembrassem quem foi Josué, né? Quem foi as outras pessoas que deu a sequência para que aquele povo alcançasse a terra prometida. Aí vem o terceiro: Josué e Eleazar morrem. A morte de Josué, o enterro dos ossos de José e o falecimento do sacerdote Eleazar põe fim ao livro de Josué, encerrando de forma magnânima. Magnânima. Gente, sabe o que é magnânimo? São pessoas de grandes conquistas, grandes batalhas, pessoas que realmente, como é que se diz, são generosas, são benevolentes, são pessoas corajosas, né? São pessoas que realmente Deus escolheu, e Josué era uma pessoa assim, magnânima, um ciclo aéreo de muitas batalhas e conquistas. Realmente, foi muita batalha e muita conquista. Aí tem aqui uma observação, jovem, se você olhar na sua lição, tem: para qual razão Josué ingeriu uma pedra debaixo de uma árvore? Para que razão? Você aí, se você estiver aí me ouvindo, né? Outros, ou jovem também que não seja da minha sala, ou então um adulto, por qual razão Josué ingeriu uma pedra debaixo de uma árvore? Para perpetuar a memória da renovação da aliança. Para que aquilo ali, toda vez que a pessoa vê, diz assim: ali foi onde ficou a memória da renovação da aliança com o povo. Os homens de Israel, com frequência, esqueciam os compromissos morais e espirituais firmados perante o Senhor. Por isso Josué fez o memorial. Certo? Então, assim, eles colocam, os homens de Israel, com frequência, esqueciam os compromissos morais e espirituais. Quantas pessoas hoje também não esquecem dos compromissos? Quantas pessoas também, aí depois fica questionando Deus? Né? E como a gente viu agora há pouco, né? Que Deus, ele é justo, mas não injusto. O pecado tem preço. Muita gente pensa, não existe pecadinho, pecadinho não, viu? Pecado é pecado. Muita gente acha que existe um pecadinho de nada, uma mentirinha de nada, mas para Deus não. Para Deus, meu amigo, ou você é ou não é. Ou você é ou não é. Você não pode ser morno, nem frio, senão ele há de vomitar. Terceiro, um salto para o futuro, um renascimento de uma nação. Agora a gente já vai mais na frente, né? Mas bem na frente, a gente vai falar um pouco do povo de lá, que já não era mais, né? Aquele povo do século XIX. Surgiu um movimento político nacionalista chamado sionismo, que pregava a volta do povo hebreu à sua terra de 1918. Com o final da Primeira Guerra Mundial e o fim do domínio do Império, a Palestina passou aos britânicos. A imigração judaica acelerou nas décadas seguintes e teve o seu auge na Europa. A partir de 1930 a 1940, pela peregrinação nazista dos judeus à Terra Santa, em 1947, porém fim da Segunda Guerra Mundial, numa sessão histórica residida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, que deu o voto da Minerva, aprovou a criação dos Estados independentes, Israel e Palestina.
Os judeus aceitaram a divisão proposta para a liderança palestina árabes, né? Em 14 de maio de 1948, declarou a independência do Estado de Israel. Então, assim, aquele povo lá sempre vive em contenda, né? Mas é uma terra santa. É uma terra onde Deus escolheu. Deus escolheu. Certo? Israel é uma nação de sacerdote, profeta e missionários para o mundo. Às vezes você fica, mas por que aquele povo de lá é assim, só vive assim, né? Por que aquele povo de lá só vive, como é que se diz, brigando? Em 1973, o ano que eu nasci, viu? 1973, Egito e Síria guerrearam contra Israel, mas o Altíssimo deu aos hebreus outra grande vitória. Gente, que eu estou emocionada, no ano que eu nasci, vê só. Em 1979, Israel assinou um tratado de paz com o Egito, quando devolveu a Palestina do Sinai. O clima de tensão, porém, continuava aceso na Palestina, quando Israel contra-atacou e ocupou, em 1982, uma das bases que era usada para o lançamento de foguetes pela OLP contra os estados sionistas do sul do Líbano. A criação do grupo terrorista, observar esses episódios, fazem lembrar o seguinte texto profético: todos os teus inimigos abrem a boca contra ti, e assobiam e rasgam os dentes, dizem. Aí está lá, Lamentações, meu Deus. Aí tem assim: o mal sempre buscará razão para perseguir e destruir o que tem promessas de Deus. Gente, o mal sempre buscará razão para perseguir e destruir os que têm promessa de Deus. Se você tem uma promessa de Deus, não pense que você vai se livrar, não. Porque o mal sabe da promessa que Deus fez para você. Então eles vão ficar sempre, o inimigo, Satanás, sempre vai ficar. Então não é à toa que o leitor colocou aqui, não é? O autor, aliás, o mal sempre buscará razão para perseguir e destruir os que têm promessas de Deus. Então, assim, até hoje, aquele lá tem essa briga, né? Tem a faixa de Gaza lá, que tem essa divisão, que o pessoal briga muito por isso. São terras que eles ficam, né, brigando por isso. E Deus, aí você fica pensando, por que Deus escolheu Israel? Deus escolheu a nação de Israel para quê? Por quê? Não é? Qual o fundamento? Por que Deus escolheu um lugar assim? Porque Deus continua abençoando Israel, mesmo após terem rejeitado o Filho de Deus. Porque foi lá que rejeitaram o Filho de Deus. Porque Deus permanece fiel, embora sejamos infiéis. E por isso, Israel, desde os primeiros instantes até os dias atuais, continua sendo alvo do seu eterno cuidado. Então Deus, ele tem um eterno cuidado pelaquela terra, pelaquele povo. E nós também devemos orar pelaquele povo. Nós devemos orar por eles. Nós devemos sempre colocar em nossas orações aquele povo. Não é? Porque é um povo que as grandes lados, porque eles botam como os políticos, ficam brigando. Deus, porque Deus escolheu uma nação que da onde veio profetas, da onde veio missionários, né, para o mundo. No entanto, o propósito final de Deus para Israel foi de trazer quem? O Messias, o Salvador. E foi cumprido perfeitamente na pessoa de Jesus Cristo. Então, assim, se você realmente se aprofundar na palavra de Deus, você vai ver que a vida do Messias, ela já vinha, sempre tem um capítulo, um versículo no Velho Testamento que Deus ia mandar o Messias. Não é? E aí, eu já estava pensando em Deus protege muito aquela terra, né? Aonde eles não aceitavam que o Messias, né? Eles não aceitavam que Deus mandou. Até hoje eles não acreditam, eles acham que Jesus ainda vem. Quando Jesus vem sim, mas ele já vem pela segunda vez, como um leão na tribo de Judá, buscar o seu povo. A aliança, como se diz, foi de trazer Messias, foi cumprido perfeitamente na pessoa de Jesus Cristo. Então, gente,
Que vocês, né, que esse trimestre foi uma bênção. Deus, ele continua abençoando ainda Israel, mesmo o povo ter rejeitado o seu filho. E Deus permanece fiel e continua sendo alvo, né, de cuidados lá. Deus, ele tem cuidado de tanta gente, tem cuidado de mim e de você, jovem, tem cuidado de todos. Deus, ele é amor, Deus, ele ama todos, incondicionalmente, mas também ele é justo. Deus, ele é justo. Então, espero que vocês tenham gostado, né, da lição. A lição é muito boa, né? Para a semana já é a nova lição, certo? Eu vou deixar aqui só para vocês, como é que se diz? Só para concluir. Tem uma pergunta aqui que me chamou muita atenção. Qual a medida de proteção que Israel tomou durante a Segunda Guerra, que durou entre 2000 a 2005, 5 anos, sob a liderança de Ariel, promoveu a construção de um muro para proteger o seu território da fronteira com Cisjordânia. Todo mundo sabe do muro, né? Essa história, essa aí já é outra história. Então eu quero pedir a Deus e agradecer a Deus por esse trimestre. Foi um trimestre abençoado. Foi um trimestre que eu aprendi muito, né, a respeitar a vontade de Deus e sempre lembrar dos seus mandamentos e que nós devemos ser firme e fiel. Eu estava em casa e eu lembrei desse hino, né? Que canta assim, eu não sei bem cantar, mas eu vou cantar só um pedacinho. A aliança do Senhor eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai, somos um, no amor de Jesus. Então eu agradeço, eu espero que vocês continuem assistindo a escola bíblica, né, que vocês vão aprender muito. Vamos fazer uma oração para terminar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por esta aula, Senhor, que nós temos um dia abençoado e uma semana abençoada. Que as pessoas, Senhor, caiam na realidade e entendam que o Senhor é Deus, que o Senhor é o Deus de ontem, de hoje e de agora. Amém?